E aí pessoal, tudo bem? Professor Henrique, professor de Física. Nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre transformações gasosas, tá bom? Bom, então, transformações gasosas a gente vai estudar a partir da equação de Clapeyron, certo? Quem é a equação de Clapeyron? Pressão vezes volume é igual ao número de moléculas vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura do gás, tá bom? Esse formato com a equação completa ele é útil na física e na química, mas você usa muito mais em problemas nessa parte do ensino médio envolvendo a química. Por quê? Porque na maior parte dos problemas na física a gente não vai ter variação no número de moléculas, no número de mols do gás. Tudo bem? A gente vai estudar o gás mudando de estado, mudando as variáveis, mas mantendo o número de moléculas constante. O que isso significa? Significa que pressão vezes volume sobre temperatura é igual a N vezes R, nesta condição especial em que esse pedaço da equação é constante. Se ele é constante, ele não vai mudar o nosso resultado, ele não vai influenciar. Por isso que na equação geral dos gases a gente acaba usando muito mais somente pressão vezes volume sobre temperatura. Tudo bem? Bom, aqui eu tenho o valor da constante universal dos gases. Se você for fazer algum problema que use a equação completa de Clapeyron, como é que você vai saber se você precisa ou não usar a equação completa de Clapeyron? É só observar se você vai precisar do número de mols, se for um caso em que o gás não mudou as variáveis, ou se o gás mudou as variáveis, se dentro dessas variáveis que mudaram, houve mudança do número de mols, do número de moléculas. Tudo bem? Acontece na física, é verdade, mas na minoria dos casos. Tá bom? Agora você consegue resolver qualquer um dos dois. Bom, aqui também eu trouxe para você a energia cinética do gás. Quem é a energia cinética do gás? É 3 sobre 2 vezes nRT. Tá bom? Então quer dizer que a gente considera que a agitação toda do gás vai se resumir a essa equação. Tá bom? Importante observar que se nRT é igual a PV, a gente pode calcular a energia cinética como 3 sobre 2 de pressão vezes o volume. Tudo bem? Valeu! Bom, aqui eu trouxe um exemplo didático de como a gente usa a equação geral dos gases, tá bom? Primeira coisa, você vai dizer, professor, as bexigas são diferentes. São diferentes para ficar didático, tá? Considere que eu não mudei a bexiga, que eu tenho o mesmo número de moléculas, tá bom? O que é a equação geral dos gases? Se eu tenho o mesmo número de moléculas, então N vezes R é igual nos três casos. Tudo bem? E o que a gente tem de importante nesse exemplo? É o seguinte, a pressão vezes o volume sobre a temperatura no caso 1 é igual a pressão vezes o volume sobre a temperatura no caso 2 e é igual a pressão vezes o volume sobre a temperatura no caso 3. Se você observar, aqui seria uma condição inicial, aqui eu resfriei o gás. Quando eu resfriei o gás, eu mudei. Você nota pela bexiga. Mas mesmo com essa mudança, eu ainda posso fazer a igualdade. Qual a igualdade? Pressão vezes o volume sobre a temperatura na situação 1 é igual a pressão vezes o volume sobre a temperatura na situação 2. E se eu esquentar o gás? Se eu esquentar o gás, eu continuo podendo usar essa relação matemática? Sim. A pressão vezes o volume sobre a temperatura no caso 3 é igual a pressão vezes o volume sobre a temperatura no caso 2 e também o caso 3 é igual a pressão vezes o volume sobre a temperatura no caso 1. Tudo bem? Qualquer dúvida, entre em contato. Valeu!